Olá, meninos do sétimo ano, meninos e meninas do sétimo ano. Tive início e resolvi fazer um videozinho para a gente dar continuidade ao conteúdo e a gente não ficar muito ah, parado no módulo 7. Nós vamos para o módulo 8. O tio vai explicar algumas questões gramaticais do módulo 8 e do módulo 9, para que a gente não perca muito tempo durante as aulas, tá bom? Então é um conteúdo muito importante que vai ser de extrema importância para você realizar o seu simulado com segurança. Então, o tio já ensinou o Simple Present. Hoje, o tio vai ensinar um pouco sobre advérbios de frequência. Onde que eu vou encontrar isso, tio? Abra o seu livro na página 69. O tio vai compartilhar a tela só para você acompanhar aí, ó. Essa daqui é a página 69. Deixa eu te pausar. Essa daqui é a página 69 do seu livro. Vamos lá, 69. Ó, estou aqui. Adverbs of frequency. São os advérbios de frequência. Tá joia? Então, deixa eu te falar um pouquinho sobre os advérbios. Página 69. Vamos lá, então. O tio vai ensinar um pouquinho sobre os advérbios de frequência. Então, deixa eu voltar aqui. Apresentação. Vamos lá, módulo 8 e módulo 9. Os advérbios de frequência, como o próprio nome já diz, né? Em inglês a gente fala adverbs of frequency. Eles falam de frequência, né? E aí os verbos que acompanham esses advérbios são sempre no presente. O que a gente aprendeu lá no módulo 7, Simple Present. Tá joia? Então vamos lá. Olha só. Nós temos vários advérbios de frequência. Nós temos o primeiro deles, que a gente faz 100% das ações, que é always, não? Ok? Então, always significa 100% das ações, sempre. E aí a gente pode ter 80%, que é não com muita frequência, né? O usually é usado com 80% das frequências. Often é 60%, pouco usual, ok? Não muita frequência. Sometimes, 30%, que é às vezes. E o never a gente nunca usa. Never é nunca. Então, esses são os advérbios. Always, sempre. Usually, muitas vezes. Often, não com muita frequência. Sometimes, às vezes. E never, nunca. Tio, qual a diferença do usually com often e o sometimes? Bem, o sometimes é com muito pouca frequência. O often é aquela quando você faz meio termo. E o usually é quase no 100%, é quase sempre. Ok? Usually é quase sempre. Então você já conhece todos os advérbios que você vai encontrar nas frases. Tá? No seu livro, você tem assim, always, na página 69, lá embaixo. Ó, abre no seu livro na página 69. Você tem o advérbio always, você tem o usually, o often, o sometimes, o rarely, que é raramente. Eu não botei aí, mas tem, ó, rarely, é o raramente. E o never. Tá vendo que eles nem colocaram a tradução? É porque você só precisa entender que esses advérbios podem ser usados em diversas situações, tá? Bem, quando que a gente vai usar, tio, essas frases, esses advérbios, né? Sempre no presente simples. Qual é a posição dele? Então, ó, observando aí no seu slide, você pode ver que nós começamos a frase com o sujeito I, que sou eu. Depois do sujeito, eu tive o advérbio, que é always, sempre. E depois do advérbio, eu tenho um verbo. O verbo é get up, que é acordar. I always get up at 7. Então, ó, a sequência correta para você colocar o advérbio é sujeito, advérbio e verbo principal. O que é verbo principal? São todos os verbinhos que eu já ensinei. São os verbos work, sleep, cook, verbos principais, verbos que expressam hábitos, rotinas, ok? Então é sujeito, advérbio e verbo. Essa é a posição correta que você tem que colocar as palavras em inglês. Tá joia? Bem, e se eu não tiver um verbo principal, tio? Se eu tiver um verbo to be, que não é um verbo principal. Por exemplo, I am,
you are, he is. Vai ser sempre assim, sujeito, verbo to be, e depois do verbo to be, nós temos o quê? O advérbio, como no meu exemplo aqui no meu slide, ó. I am always late for school. Então, o sujeito I, depois o verbo to be am e depois o advérbio always. Então, observaram a diferença? Vamos voltar lá para a gente ver? Ó, aqui eu tenho um verbo principal que é o get up, que é acordar. Não tem o verbo to be, am, is, are, tá vendo? Então, aqui a sequência é sujeito, advérbio e verbo. Lá é sujeito, verbo to be e depois o advérbio. Então você tem que seguir essa regrinha. Anota no seu caderno, ó. Sujeito, advérbio e um verbo principal. Sujeito, verbo to be e um advérbio comum qualquer. Bem, além dos advérbios, na página 70, nós temos o adverbial phrases of frequency. São advérbios que expressam ações de rotina, hábitos. Qual é a característica, tio? Vocês observaram lá que o advérbio de frequência vem no meio da frase? O adverbial phrases of frequency, que são advérbios de frequência também, eles sempre vêm no final da frase. Eles, em quase 99% das frases, eles acontecem no final. Eles encaixam no final da frase. Então, ó, esses aqui a gente vai ter que colocar no final. Por exemplo, every day, ó, vou apontar com o laser aqui, ó. Every day significa todo dia. Então, eu vou colocar no final da frase. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Então, every significa todo. Tem outros advérbios? Tenho o once, que é uma vez. Once a week, once a month. Twice, que significa duas vezes. Twice a week, twice a month. Bem, lá na sua página 70, se você observar e acompanhar aí no seu livro, você tem mais advérbios de frequência aqui no cantinho, ó, 70 em verde. Acompanha aí, ó, 70 em verde. Então, ó, você tem assim, some of adverbial phrases that show frequency. Alguns. Twice a year, que é duas vezes ao ano. Every evening, toda manhã. Once a week, uma vez a semana. Very often, muita frequência. Very rarely, muito raro. 4 times a month, 4 vezes ao mês. Por que 4 times? Então significa, tio, que depois do 3 eu vou colocar 3 times, 4 times? Sim, porque times significa vezes, ok? Então deixa eu colocar aqui, ó. Então a gente já viu, ó, once, que é uma vez, twice, duas vezes, e aí depois do 3 vezes na semana, 3 vezes no dia, a gente vai ter que colocar 3 times. E aí a gente vai substituindo. 3 times, 4 times, ok? 4 times, 5 times, 6 times, ok? A gente vai substituindo isso daí. Então, eu já expliquei esse conteúdo, né? Que é o conteúdo dos advérbios de frequência. Você pode já adiantar o exercício, tá bom? Bem rapidinho, não é difícil. O exercício da página 70. O tio vai dividir a tela para explicar o exercício da página 70. Então, ó, você pode já adiantar para o tio corrigir na semana que vem. Ó, página 70. Aqui, vamos lá. Aí. Deixa o tio colocar 70. Só um minutinho. 70. Vamos lá. Aqui, meninos, eu tenho o exercício para colocar em ordem na página 70, número 1. A gente vai colocar em ordem essas frases, ok? Na letra A tem assim, ó. Shopping on mother usually Saturday my goes. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar em ordem. Como, tio, que eu vou colocar em ordem? Como é que eu vou saber? Vamos lá. Então, primeiro, eu disse lá no slide que eu começo com o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é mother. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Mother.
Só que mother não vai fazer sentido. Vamos colocar o my, que é minha. My mother, a minha mãe. Tem advérbio de frequência? Tenho, é o usually. Usually, né? Então, ela às vezes. O que ela faz? Aí eu vou colocar o verbo, ó. My mother usually goes shopping on Saturday. Então, observaram que a sequência foi sujeito, advérbio de frequência usually e depois o verbo goes. Você vai fazer a 70, número 1, e a 70, número 2, ok? A 70, número 2, quer dizer, a 71, número 2, virando aqui, ó, você tem um outro exercíciozinho para colocar a posição. Olha aqui, a letra A, I go jogging on Sunday. O verbo é go e nós temos o advérbio de frequência often. Como é que é a sequência, então? A sequência é sempre o quê? Primeiro o advérbio, often, né? E depois o verbo go. Ok? Então ele pede para você colocar em ordem. Ou é go often ou é often go. O correto é primeiro o sujeito I, nessa frase A, depois o advérbio often e depois o verbo go. Muito tranquilo. Tá joia? Bem, para a gente dar continuidade, aí depois eu corrijo isso em sala, a gente vai para o módulo 9, que é um outro conteúdo gramatical muito importante que vai ser cobrado, né? Estou passando todos os conteúdos gramaticais que vão ser cobrados no simulado. Então, na página 77, abre aí, já até está aqui no meu computador, 77 nós temos algumas perguntas, né, em inglês. A gente já viu que no presente, deixa eu te levantar aqui para vocês me observar. Podem acompanhar no livro, tá bom? A gente já viu que no presente simples, a gente tem que usar dois auxiliares, né? Que é o do e o does para fazer pergunta. Ótimo, tio. Agora, no módulo 9, aqui a gente quer saber quem é o autor da situação em uma pergunta. Exemplo, eu faço uma pergunta assim, ó. Who, que a gente sabe que é quem. Who studies at Central? Quem estuda no Central? Então, aqui, a minha pergunta, eu quero saber quem estuda. Verbo no presente, ok? Toda vez que eu quiser saber quem é o autor da ação, eu vou usar o who. Porém, eu não preciso usar nessa frase o do ou o does na frase, na pergunta, ok? Não é necessário usar o do e o does na pergunta. Eu vou usar o who e vou usar o verbo. Por exemplo, eu posso colocar o verbo work, que é trabalhar. Quero saber quem trabalha no Central. Eu pergunto, who works at Central? E aí, na minha resposta, é que eu vou colocar o auxiliar do ou does. Vai depender. Por exemplo, você me pergunta assim, who studies at Central? Você me perguntou, who studies at Central? Aí eu vou responder, eu, do. Eu estudo. Estou usando aqui o auxiliar do. E se o sujeito fosse outra pessoa? Por exemplo, se o sujeito fosse Ana. Who studies at Central? Ana. E aí, nesse caso, como o sujeito é ela, eu não vou colocar do, eu vou colocar does. Por quê? Porque o auxiliar de presente para he, she, it é does. Então, observando, toda vez que eu tenho who, a minha resposta vai ter que ser com o auxiliar. Tio, você não falou que eu tenho que colocar o do e o does para a pergunta? Aqui, eu quero saber quem é o autor da ação. Um outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo, deixa eu apagar esse cantinho aqui para não fazer confusão, é quando eu tenho outro pronome sem ser o who. Por exemplo, o pronome where. O pronome where, eu quero saber onde. Então, nesse caso, como o pronome where é diferente do who, e só estou falando desse pronome aqui, tá bom? É só o who que acontece isso. O pronome where é onde? Aqui, depois do pronome where, que eu vou ter que usar o auxiliar do. Where do you study? Onde você estuda? Para a pergunta, claro que eu vou ter que usar o do. Ué, tio, mas o who não precisa? Não precisa usar o do.
só com os outros pronomes ou em outras frases. Where do you study? I study, desculpa, I study at Central. Tá joia? Então, ó, who eu vou ter que ter o do ou does somente na resposta. Na pergunta, eu não uso o do ou does, né, que é o auxiliar, com o pronome interrogativo who, que quer saber quem é a pessoa. Toda vez que eu quiser saber quem é a pessoa, quem é o autor da ação de presente, eu não preciso fazer essa pergunta com o do ou o does. Tá joia? Então, ó, 2 conteúdos importantes. Na verdade, 3. Um conteúdo do módulo 7, que é o Simple Present. A gente já viu na aula passada. O 8, que é os advérbios de frequência. E o 9, que é o pronome who, para fazer pergunta quem. E aí eu não preciso usar o do e o does. Tá bom? E a gente vai tirando dúvida no decorrer das aulas. O módulo 10, a gente não tem conteúdo gramatical, então fica muito mais fácil a gente tirar essas dúvidas de vocabulário durante a aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima terça-feira. Tchau!